Nós vivemos duas tragédias, o governo e o vírus. Então foram duas tragédias que nós vivemos, sabe, que foram muito impactantes, né, na vida das pessoas. Comecei em 1975 no jornal Panorama em Londrina, como ilustrador. E aí eu comecei a fazer charge política. Mais de 40 anos eu trabalhei no jornalismo, em várias redações. Por exemplo, em Curitiba eu trabalhei em vários jornais. Então eu tive essa experiência de charge política, diária, né? Todo dia ali fazendo charge política. A pandemia obrigou a gente a ficar fechado. Eu fiquei fechado em casa e meses sem sair na rua, nem do portão não passava, de medo de ser infectado. Daí me veio a questão, o que é que eu vou fazer? Porque eu vou ter que ficar fechado, eu vou ficar louco dentro dessa casa fechado. E sabe uma coisa, eu vou começar a produzir o meu trabalho, vou começar a desenhar, pintar. Eu tinha bastante material, bastante tela, que eu tinha rolos de tela. Isso eu vou fazer, o que pintar na cabeça, vou fazer isso que eu fiz. Chegou num ponto que, por exemplo, eu vou fazer eu quero ter uma visão crítica desse, porque entrou a política no meio, começou essas questões, né, da pandemia, misturar com política, com os remédios que foram receitados aí sem comprovação, vacina que vinha da China. Então, era um universo de coisas que, sabe, uma confusão enorme. É nessa hora que eu comecei a fazer os desenhos da pandemia. Então, voltando àquela minha vivência de jornalismo, de redação de jornal, produzindo charge política, eu disse, eu vou fazer sobre a pandemia, porque é um evento histórico. A charge política é uma interpretação da política, só que de uma maneira que tenha humor, mas um humor ácido, um humor crítico, um humor mordaz. Tinha que ter uma visão crítica da pandemia, porque muita coisa aconteceu. Como é que pode você admitir que um presidente falsificar um cartão de vacina? É inadmissível. Ele tinha que dar o exemplo para as pessoas. Como você pode admitir um presidente dizer, não tome vacina, tome um remédio que ele receitava o remédio, tome cloroquina, tome ivermectina, sei lá o que é. Então isso me despertou a ideia de que tinha que ter uma visão crítica. E isso aí eu disse, então eu vou fazer isso. E eu até fazia tempo que eu não fazia charge política, eu disse, acho que nessa hora não tem como falar de uma maneira diferente, tem que ser uma coisa crítica. Morria muita gente em muitos lugares, e tinha até escavadeira que faziam as covas das pessoas. Então isso aí trazia para a gente aquela imagem, né, de que a morte estava ali do teu lado, estava perto, sabe? Apavorava mais, era um terror mesmo, sabe? É a figura da morte, não tinha a ceifadeira, né? Ceifando vidas. Era uma determinação, né? Da maneira de não propagar o vírus. Você tinha que ter uma certa distância das pessoas, você tinha que usar máscara, né? Eu lembro uma vez que eu fui na Caixa Econômica e as pessoas não respeitavam esse distanciamento ali, que tinha marca no chão, né? Tinha um xizinho ali, um círculo ali. Eu dei bronca no cara. Eu quase que arrumei uma briga lá, porque eu disse, escuta, você estava invadindo aqui meu espaço. O cara não gostou muito, mas era uma coisa, sabe, elementar, né? A gente tomar essas medidas para se proteger. Todo mundo está tentando se esquivar daquele personagem, daquele monstro, né?
Era uma coisa que estava matando gente. Eu, por exemplo, perdi muitos amigos por causa desse vírus. Eu ia no mercado toda semana. Eu parei de ir, eu comprava tudo pela internet. Tudo que eu precisava eu comprava pela internet. Eu fiquei fechado mesmo, de tanto medo que eu tinha de pegar o tal vírus, né? Que foi aquele terror, né? Todo mundo ficou apavorado com aquele, sabe, de pegar e ficar entubado lá no hospital. E aquilo que você comprava podia estar infectado, tudo tem que ser lavado, porque o delivery podia ser o caminho da contaminação. A casa da gente se tornou uma prisão, porque a gente tinha que ficar fechado. Eu lembro, qual era a barra da prisão em casa? Era o portão ali, eu não saía do portão. E não saí, fiquei meses sem sair do portão. Então o vírus estava lá fora, estava pairando no ar, então era aquele terror, né? E se eu sair lá, vem um vírus lá voando e crau, pega você no ato. Isso aqui eu não vou poder entrar em detalhe, não. Eu sofri na carne isso aí. A minha experiência bem pessoal, que um contato de uma namorada e tal, você teve que cortar, meu, sabe, radicalmente. Umas coisas você teve que se distanciar mesmo, não teve como. E você não podia encontrar ninguém, nem os parentes. Inclusive teve vários casos assim bem emblemáticos, né, das pessoas, as pessoas que morreram, né, e não podiam nem se despedir dos parentes, dos entes queridos, né. Só de pensar, ficar entubado, sabe, era apavorante. A gente estava assim, desesperado para surgir uma coisa que salvasse a gente daquela situação, né, que era ficar fechado em casa. Todo lugar que você ia, você tinha que lavar a mão com álcool, tinha que lavar a mão com sabão, tinha que... Então a vacina deu um pouquinho de esperança de você sair daquela situação de isolamento e mandar o vírus embora. Eu ia falar um palavrão, mas... Esse trabalho e faz uma crítica a essa questão do negacionismo. A pessoa que praticamente adorava o vírus, sabe? De mandar as pessoas tomar um remédio que não ineficaz, negar a vacina e negar a ciência. A vacina você poderia se transformar em jacaré, ou outra coisa, né? A fake news, né? Que era disseminada na época sobre a vacina, né? Os caras que combatiam a vacina, os caras que combatiam a ciência, disseminaram muito essa questão de que você poderia ter uma mutação genética por causa que diz que manipularam o gene do vírus e você podia até se transformar num jacaré. A vacina, a partir daquele momento, da primeira que nós tomamos, até hoje ela faz parte da vida da gente. Então, nesse momento eu percebi que a vacina, praticamente vocês estão andando com ela no braço, sabe? Toda hora, porque todo ano você tem que tomar, ela faz parte já da vida, né? Não digo do dia a dia, mas da vida, né? A gente se situava, eu, por exemplo, tenho essa consciência que me situava num grupo de risco, né? Onde você poderia ser uma das pessoas que iam sofrer muito mais com a infecção do vírus, né? Era uma pessoa que ia ser entubada. Eu tive vários amigos que com idade praticamente quase iguais à minha, que morreram, porque tinham comorbidades. Mas também trazendo lembranças meio tristes. Era uma deferência, né? As pessoas que lutavam no dia a dia contra o vírus, né? Vacinando, outros nos hospitais, entubando as pessoas,
os enfermeiros, os auxiliares, de enfermagem, os técnicos, os médicos. A gente viveu um período muito triste da história do Brasil, do mundo, né? E da maneira que foi tratado pelo governo a pandemia, da maneira até jocosa, até irresponsável. Eu lembro assim de imagens assim que me entristece muito. O presidente da República no Palácio Alvorada oferecendo cloroquina para a EMA, uma caixa de cloroquina para uma EMA. Essa foi a atitude dele. Além dele falsificar as carteirinhas de vacinação para poder viajar para o exterior. Então você veja que o período, foram duas tragédias que nós vivemos. Uma foi a pandemia de um vírus que ninguém conhecia, que foi um flagelo, né? Que morreu mais de 750 mil pessoas no Brasil, e um governo irresponsável. Eu vivi mais de 40 anos fazendo charge política, e hoje o balanço que eu faço é o seguinte: viver falando de política e procurar humor nisso, olha, não foi fácil, não foi fácil.